Bom, pessoal, falando então agora da gastrostomia, eu vou falar para vocês então sobre a gastrostomia e sobre a jejunostomia. E é importante que a gente saiba que esses dois dispositivos, eles já não são mais dispositivos para saída de conteúdo do corpo do paciente, e sim para entrada. Então, a gastrostomia e a jejunostomia são dois dispositivos que servem para a alimentação. Para ficar fácil para vocês saberem a diferença de um e outro quando estiver lá no abdômen do paciente, sempre tenham em mente que uma gastrostomia ou uma jejunostomia, ela terá uma sonda exposta para fora. Então, diferente da colostomia, que é só aquela borda do intestino, né? Então é só uma mucosa, um bóton de mucosa. Aqui na gastrostomia e na jejunostomia, como elas são feitas para a alimentação do paciente e não para a drenagem, elas têm uma sonda, assim como vocês estão vendo aqui. Então, se eu voltar lá atrás, ó, nas colostomias, reparem que não tem sonda, então vai ter a bolsa coletora somente. Já a gastrostomia e a jejunostomia, elas têm aqui ó, uma sondinha que vai servir justamente para fazer a ligação da alimentação desse paciente, tá? Então, tanto gastrostomia quanto jejunostomia faz a alimentação do paciente. E aí, como que é feito? Ó, normalmente a gastrostomia ou a jejunostomia, elas são feitas por um procedimento endoscópico, então a gente considera um procedimento cirúrgico porque o paciente precisa ser sedado para que isso aconteça. O médico vai passar este balãozinho aqui, ó, faz uma punção no abdômen do paciente, introduz a sonda, né, por essa punção, e aí, enquanto isso, ele tem aqui aquela câmera da endoscopia olhando para ver se não tá tendo nenhuma intercorrência no estômago, né? E aí, a uma hora que ele insufla esse balão impede que a sonda saia, né, do local. Do lado de fora fica um botãozinho e mais um pedaço de sonda que serve justamente para fazer a ligação da nutrição do paciente, tá? Normalmente, pacientes com gastrostomia ou jejunostomia, quando vocês estão vendo aí, fica assim, ó. Na vida real, uma foto da vida real é assim, ó. Fica este botão aqui e a sonda saindo para servir, né, para acoplar aí a alimentação do paciente. E como que é a alimentação desse paciente? Olha lá, ó. Ela vai funcionar assim como a alimentação enteral, assim como a gente já conhece lá a alimentação enteral do paciente, a gastrostomia e a jejunostomia também têm a mesma alimentação, que é uma fórmula farmacêutica que contém todos os nutrientes que o paciente necessita e vai ser instalada nessa sonda, tá? Então, tanto na jejunostomia quanto na gastrostomia, a forma de alimentação é por fórmula e ela vai acontecer normalmente em bomba de infusão contínua, que vocês já devem ter visto aí em algum momento na vida de vocês, tá? Então, o mais indicado para as nutrições enterais, ou seja, por que que tá enteral? Porque ela vai direto nas ênteras, né? Direto no sistema gastrointestinal do paciente. Então, tanto para alimentação por sonda nasoenteral, gastroenteral ou gastrostomia ou jejunostomia, é necessário, ou o mais indicado, né, na verdade, é que a alimentação seja infundida a partir de uma bomba de infusão contínua, que é esse aparelho aqui, que a gente coloca a solução da dieta, e essa dieta ela fica controlada por ml hora para ser infundida no paciente. Então é contínua, o paciente recebe nutrição e hidratação o dia inteiro, ele não tem pausa, tá? Durante todo o período ele vai utilizar aí. E o que a gente tem que ter de cuidado, olha lá. Já que é uma sonda que está lá no estômago, né, ou no intestino delgado, como é o jejuno, a gente tem que evitar que entre ar pela sonda durante a alimentação. Então, se ela tem duas vias, como nós estamos vendo aqui na mão do paciente, uma das vias tem sempre que permanecer fechada para evitar que entre ar. Introduzir água pela sonda após a alimentação. Então, se não for por bomba de infusão, em que a água também vai ficar contínua,
é necessário que a gente faça a lavagem dessa sonda para que ela não obstrua, solicitar ao paciente que relate qualquer tipo de desconforto relacionado à alimentação que a gente está fazendo, observar o funcionamento intestinal, então se de repente o paciente está apresentando diarreia, significa que ou aquela fórmula não está adequada a ele, ou a infusão pode não estar adequada, o tempo da infusão pode não estar adequado. É importante que a gente controle o peso diário do paciente, isso para saber se aquela nutrição está sendo adequada ou excessiva. E sempre, isso é regra básica, tá? Que a gente mantenha decúbito elevado durante a alimentação, porque embora a sonda esteja no estômago ou no jejum, o paciente pode apresentar refluxo gástrico. E se ele apresentar refluxo gástrico, o conteúdo que está sendo inserido no estômago ou no jejum volta, passa pela cárdia, né, que é a válvula que divide o estômago do esôfago, sobe pelo esôfago, chegando aqui até a glote, e o paciente pode ou vomitar este conteúdo ou broncoaspirar este conteúdo. Então, é necessário que a posição do paciente sempre esteja em 30 graus minimamente, tá bom? Eu deixei aqui para vocês os cuidados de enfermagem com a instalação da nutrição. Então, aqueles cuidados que eu falei são cuidados gerais que a gente sempre tem que ter, tá bom? E aqui são cuidados com a administração desta alimentação. Então, a gente vai lavar a mão antes e depois do procedimento, a gente vai fazer a limpeza das junções da sonda sempre com álcool suave ou gás e álcool, isso para evitar que a gente tenha alguma contaminação na região. A gente sempre vai manter a sonda fixa a pele, então tanto na região do estômago quanto na região de face, se for sonda enteral, na região do abdômen, né, do estômago não, na região do abdômen ou na região da face, é necessário que a sonda esteja fixada, tá? A gente fornece a dieta sempre, aí de novo, ó, com a cabeceira elevada. Se o paciente não estiver com bomba e infusão contínua, a gente vai sempre fazer a lavagem da sonda para evitar que ela obstrua. E aqui, sempre que foram feitas medicações pela sonda, é importante que a gente faça a diluição adequada, né? Então, se for, por exemplo, um comprimido, a gente tem que saber se esse comprimido pode ser macerado e se ele for macerado, a gente precisa saber que há necessidade da diluição e depois a lavagem desta sonda depois, né, após a administração desse medicamento. E aí, pessoal, eu coloquei aqui, ó, que há validade para troca do equipo desta alimentação. Aqui está dizendo que trocar o equipo da dieta uma vez ao dia, em 24 horas, mas vejam, aqui é o protocolo de uma instituição em específico. Como eu já disse outras vezes para vocês, pode ser que cada instituição determine um período aí. O período limite recomendado são 92 horas ou 96 horas, mas é bastante tempo, tá? Normalmente as instituições preconizam 72 horas para fazer a troca do equipo. Então, para que a gente saiba que aquele equipo tem que ser trocado, é necessário que a gente faça a identificação quando troca ele, para saber quando, né, dali quanto tempo ele tem que ser trocado novamente. Então, se vocês forem instalar a bomba de infusão para a nutrição pela primeira vez, é necessário que vocês coloquem a identificação de quando está sendo feita a instalação para que o próximo colega saiba quando que ela tem que ser trocada novamente, tá bom? E aí, pessoal, eu deixei para vocês aqui, ó, alguns exemplos de medicamentos que a gente pode ou não pode triturar para fazer numa sonda gástrica, né, numa sonda uma gastrostomia ou numa sonda de jejunostomia e também na sonda enteral de uma forma geral. É importante que a gente conheça os medicamentos e aí na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre coleta de exames e administração de medicamentos na UTI, porque nem todo medicamento pode ser triturado. Aqui eu deixei 4 exemplos para vocês de medicamentos que normalmente a gente faz em pacientes que estão internados. A dipirona, por exemplo, se ela vier na forma de comprimido, ela não pode ser triturada. Então, neste caso, é importante que eu saiba que eu tenho que conversar com a enfermeira para que ela converse com o médico e aí seja então ofertado ao paciente uma solução oral, ou seja, ela já existe a apresentação
adequada para ser feita em via oral, ou seja, para ser feita via sonda. Isso porque se eu triturar o comprimido dela, ela não vai ter a eficácia que a gente deseja. Então, o fabricante, pensando nisso, já fez aqui ó, soluções orais para que fosse administrado o medicamento na via adequada. Então, por sonda, eu tenho que fazer a solução oral, eu não posso macerar o comprimido, tá bom? E aqui está escrito que não é necessário pausar a nutrição enteral. Então, se o paciente estiver sendo alimentado por gastrostomia e estiver utilizando a bomba de infusão contínua, não há necessidade da gente parar a bomba de infusão contínua para administrar a dipirona. Então, como que a gente faria? Tá aqui, ó. Eita, volta mais um. Tá vendo que tem duas vias aqui, ó? Duas saídas nesta sonda. Essa aqui, na verdade, tem três, porque aqui é um outro modelo que tem três saídas. Então, o dedo do paciente está atrapalhando, mas são três saídas, tá vendo? Então, já que são três saídas, uma das vias vai ficar ligada direto à nutrição. Então, como ela vai estar sendo feita em bomba, não vai desconectar de nenhuma maneira. E aqui, ó, na outra via, ou nesta, a gente pode administrar a medicação no horário que for pertinente, tá? O que vocês vão precisar prestar atenção lá na prática é se esta sonda ela contém válvula anti-refluxo. Por quê? Se de repente o paciente está recebendo uma nutrição enteral e uma das válvulas não tem saída de anti-refluxo, a hora que você abrir esta válvula, a nutrição que está entrando por um lado vai sair por aqui pela pressão que ela exerce na sonda, tá bom? Normalmente, pelo menos as que eu conheço, tem as gastrostomias e jejunostomias, tem válvulas anti-refluxo em cada uma das saídas. Então, há sim a possibilidade de fazer o medicamento aqui, enquanto aqui está recebendo a nutrição, tá bom? Mas eu vou pedir para vocês terem cautela e verem lá direitinho no estágio qual é o tipo de material que está sendo utilizado para aquele paciente, tá? Então, voltando, ó lá, dipirona a gente não pode triturar. Aliás, pode triturar, mas existe solução oral. A metformina, ela pode ser triturada. Então, eu vou me corrigir aqui. Eu estava olhando para o omeprazol. A dipirona, ela pode ser triturada, embora ela tenha solução oral. A metformina também, ó, pode ser triturada. Então, se eu tiver a apresentação em comprimido de 500 ou de 850, eu posso triturar para fazer via sonda, tá bom? A única observação que eles fazem aqui em relação à metformina, por exemplo, é a administração imediata após pulverização para evitar degradação do fármaco. O que é isso? Eu não posso macerar ele agora para administrar só daqui 2 horas, tá? Eu tenho que macerar agora e já administrar isso, porque a fórmula farmacêutica pode perder a eficácia se ela ficar muito tempo ali antes de ser administrada. Então, ela tem que ser administrada assim que eu macero para que ela tenha a eficácia necessária pedida, né, pelo medicamento. Então, posso macerar sim, mas eu tenho que fazer ela assim que eu macerei. Então, eu vou preparar o medicamento e já vou fazer, tá? Outro detalhe que ele colocou aqui, ó, que ela tem risco de obstrução. Então, como ela como é um medicamento que provavelmente é bastante denso, se eu administrar e não fizer a lavagem da sonda, os grânulos do medicamento podem obstruir a sonda. Então, mesmo que o paciente use a sonda há muito tempo, é necessário que eu faça aquela lavagem para que não fique, né, nenhum resíduo de medicamento na sonda e assim esse paciente possa usar essa sonda por muito mais tempo. Lembrando que eu estou falando, pessoal, da sonda da gastrostomia aqui, tá? Tanto da gastro quanto da jejunostomia. Aplica-se também a sonda interal? Sim, porque é a mesma coisa, né? Na verdade, a finalidade é a mesma, mas essa é uma matéria que vocês já tiveram antes. Então, aqui a gente vai sempre se referir à sonda de gastrostomia, à sonda de jejunostomia, tá bom?
Outro medicamento que eu deixei aqui para vocês, ó, é o enalapril. Esse daqui também, certamente, vocês já fizeram com bastante frequência. É outro remédio que, se vier em comprimido, eu posso triturar. Não é necessário que a gente pause aqui, ó, a nutrição enteral do paciente. E assim como a metformina, eu tenho que administrá-lo imediatamente após a maceração. Isso para que ele tenha a eficácia correta que a gente deseja. Porque se ele ficar muito tempo exposto ali depois de macerado, ele vai perder o efeito dele, tá bom? E esse daqui, ele é sensível à umidade, então assim que eu diluir esse medicamento para que eu faça ele, para fazer ele, né, por via gástrica, sonda de gastrostomia, é importante já que eu administre, tá bom? E desses 4 medicamentos que eu trouxe aqui para vocês, embora eu tenha falado errado a dipirona, esquece o que eu falei lá no começo, a dipirona pode ser triturada, tá bom? O único que não pode ser triturado ou aberta a cápsula é o omeprazol. Olha lá, ó, não pode ser triturado, porque os grânulos deles não são solúveis em água, então vão causar sim a obstrução da sonda. Então, neste caso em específico, se o paciente necessita de omeprazol, é necessário que o médico faça a prescrição injetável, e aí a gente evita essa questão da obstrução da sonda. Então, se o paciente precisa receber omeprazol, ele precisa, e ele está com sonda de gastrostomia, de jejunostomia, ou uma sonda enteral, por exemplo, é necessário que o médico faça a prescrição dele de forma injetável, isso para evitar que a gente perca, né, tanto a sonda quanto o efeito do medicamento, porque nenhum nem outro vai funcionar. Então, eu trouxe esses 4 medicamentos aqui só para alertá-los, né, e para trazer aí a informação de que é importante que a gente conheça sobre os medicamentos que a gente está fazendo no nosso paciente, porque de repente eu faço alguma coisa do tipo aqui, de repente eu vou administrar um omeprazol e eu não sabia dessa informação, eu vou prejudicar o meu paciente, porque aquela sonda vai obstruir, o paciente vai precisar ser submetido a um outro procedimento cirúrgico para uma nova passagem de gastrostomia, por exemplo. Então, seria um erro de cuidado de enfermagem. Por isso que é importante, daqui para frente, que vocês saibam cada vez mais sobre os medicamentos que vocês administram nos pacientes de vocês, tá bom? A aula que vem, a gente vai falar um pouquinho sobre coleta de exames e também já vai iniciar a administração de medicamentos na UTI. Então, eu vou pedir para vocês retomarem aí as aulas de cálculo, né, de medicamentos, que aqui será muito necessária, tá bom, pessoal? Até já!